Hashtag 062, Apocalipse, estudando as profecias. Vou fazer a pergunta final da última hashtag para entender a continuação dessa aqui. Bom, é a prova que as profecias se repetem em ciclos múltiplos, que podem ser até pelos mesmos espíritos, ocupando agora outras personalidades, mas a serviço do anticristo. E por quê? Agora vamos ver essa resposta. Porque a grande maioria da humanidade ainda está sintonizada com esses cobradores de karma, os quais tiveram outra oportunidade para se reabilitar, mas que jogaram por terra. E por quê? Esta humanidade continua ainda se sintonizando só com as baixarias do mundo. É só abrir aí, infelizmente, o TikTok que você vai ver. O que as pessoas mostram o tempo todo é só futilidades, baixarias, sexo, corpo exposto, entendeu? Insinuação sexual, essas coisas assim. É isso que a humanidade é ainda. Então vai esperar o quê? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse povo, infelizmente. Nós vamos sofrer juntos, né? Mas porque a grande maioria da humanidade está sintonizada com esses cobradores de karma, os quais tiveram outra oportunidade, mas voltaram a jogar tudo por terra. O absinto, esse planeta que o Apocalipse fala aí, ele passa periodicamente aqui próximo da Terra. De vez em quando ele arrasta uma multidão de espíritos para lá. É um mundo que vai começar como na Idade da Pedra foi aqui a Terra. Um mundo muito atrasado. Bom, mas seguindo aqui, o caminho do lixo, né? Ele é chamado caminhão do lixo, porque esses lixos morais vão tudo para lá. Como é que nosso Pai, Deus, vai dar poder a alguém para, em seu nome, matar? Se diz lá nos 10 mandamentos, não matarás. E esses que usaram o nome dele para assassinar seus irmãos vão pagar caro. Já estão pagando, né? Já vem pagando aí. É porque a gente não tem ideia. Se vocês forem numa... Eu vou falar uma aqui que eu tive lá. Uma casa chamada... É lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Ação Social Vicente Moretti. Se vocês virem as criaturas que estão ali, a maioria deles, os que estão ali foram abandonados pelos pais. Os pais não suportaram ver aquelas criaturas, como elas são. Entendeu? Estão dementadas, faltando os 4 membros, um toco de gente assim. Só come e defeca. Não sabe, não tem informação, não fala, não pensa. Uma coisa horrorosa. Agora a gente dizia assim, mas por que Deus permite isso? É só entender a reencarnação para saber por que isso acontece. Não é Deus que escolhe isso, as próprias leis divinas, elas fazem o espírito voltar e passar por situações dolorosas como essa. Agora, quantas vezes vão ter que reencarnar daquele jeito para sofrer a penalidade que fizeram com tanta gente aí? Né? E ainda há sacerdotes que querem a pena de morte. Tem uns que ainda dizem, não, a solução é a pena de morte. Uma coisa que está completamente contra os desígnios de Deus. Pois se está nos mandamentos, não matarás. Como é que alguém quer insistir na pena de morte, em nome de Deus? Bom, se bem que a pena de morte nos Estados Unidos, né? Em alguns estados. Pois então os Estados Unidos são um povo bárbaro. É um povo atrasado, que tem a pena de morte. Um povo elevado não tem pena de morte. Aplica outros tipos de castigos possíveis, menos a pena de morte. Porque isto só a Deus pertence. Tirar a vida de alguém, só a Deus pertence. Quem faz isso está cometendo um crime gravíssimo, que vai pagar tanto aqui nas leis dos homens e das leis de Deus ninguém escapa. Ninguém escapa. Bom, então aí finalizamos o 4º selo, cavalo amarelo. Vamos então agora para o capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9 a 11.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhes foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. A gente sabe que, quem já se aprofundou um pouco na ciência do Espiritismo, sabe que Jesus recebeu para educar neste planeta Terra em torno de 25 a 30 bilhões de espíritos. Desde os anos 50 para cá, já está havendo uma seleção. Em 1979, essa seleção aumentou muito de lá para cá. Então, aqueles incorrigíveis já estão sendo expurgados daqui. Aqueles que ainda têm uma chance, ainda voltam, né? Porque é quando ele diz aqui, até que também se completem o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Quer dizer, muitos ainda estão tendo uma chance, como nós aqui estamos tendo uma chance de, conhecendo essas verdades do Apocalipse, ainda tomar uma posição diante da justiça divina. Ora, os acontecimentos que ocorrem debaixo do quinto selo são o clamor dos mártires por vingança e a entrega de vestes brancas. Mas tem um pensamento que eu vou tentar lembrar agora, que a vingança dos santos são que os maus se libertem da maldade. Essa é a vingança dos santos. Eis a pergunta, que não é bem essas palavras, mas é mais ou menos essa ideia. Eis as perguntas que imediatamente pedem solução. Refere-se esse selo a um período de tempo? Mas que período? Onde está o altar debaixo do qual foram vistas estas almas? Quem são estas almas? Qual a sua condição? O que significam as vestes brancas que lhes são dadas? Quando repousam por um pouco de tempo. Que tempo é esse? O que significa a expressão seus irmãos serem mortos por eles próprios o foram? Seus irmãos por eles próprios os foram mortos? Temos que dar uma resposta satisfatória a essas perguntas. Vamos ao primeiro ponto aqui, o quinto selo, né, que é o que nós estamos estudando. Refere-se a um período de tempo. É razoável que este selo, como todos os outros, se refira a um período de tempo e não podemos nos enganar na data da sua aplicação no caso de termos localizado bem os selos precedentes, vindo a seguir ao período de perseguições religiosas mais desenfreadas. O tempo abarcado por este selo teria de se iniciar quando a reforma começasse a minar os anticristãos, né? Edifício romano, e esse edifício romano, né? E restringir o seu poder perseguidor. Foi quando começou a ocorrer, né? Com essa exposição da reforma, né? Que encabeçou lá Martim Lutero e outros. Mas vamos para a próxima hashtag.